A santa paz de Deus a todos, querida Irmandade. Eu venho aqui através desse áudio gravar o meu testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmãos, eu ouço, todos os dias os testemunhos da Irmandade e tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um. E cada dia mais que eu ouço os testemunhos, eu fico muito feliz em saber como o Senhor tem cuidado de nossas vidas, irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês que depois que eu ter me casado, de ter acontecido a festa de casamento, um pouco antes, aconteceu que eu tinha tido que pedir a conta daquele serviço que eu falei para os irmãos. E eu tava parada em casa, não ia poder trabalhar porque não tinha com quem deixar minha filha. E eu fiquei assim, sabe? Porque o meu esposo tava fazendo entrega. E eu não queria ficar sem fazer nada, mas eu também não poderia trabalhar fora. E foi então que eu orei a Deus antes de dormir. E eu falei, Senhor, se eu pudesse fazer alguma coisa em casa, que o Senhor me mostrasse, ó Pai, o que é a sua vontade. Porque eu não quero fazer nada que não seja da tua vontade. E nisso, irmãos, eu dormi. Eu orei a Deus e dormi. E naquela noite eu tive um sonho. E um sonho muito estranho, assim. Disse que eu estava num deserto, mas era um lugar muito, muito ensolarado. Um deserto. Muito deserto mesmo. E nisso eu via suricato. Vários suricatos. Eu não lembro quanto, mas eu vi um monte assim ali. Juntos eles estavam. E naquele meio daqueles montes de suricato, saía um e vinha correndo na minha direção. E ele fazia o sinalzinho para mim fazer com a mãozinha aberta, para mim abrir a mão que ele ia me entregar algo. E nisso, querida Irmandade, glória ao nome do Senhor. Eu abri a minha mão e ele me entregou algo. E era uma coisa muito pequena, eu segurei aquilo, ele fechou minha mão. E eu fiquei muito feliz, eu falei, o que é isso? Ele não respondeu, porque o suricato não fala. Ele foi no meio daqueles bichinhos e sumiu. E eu acordei. Na época eu já estava casada, eu chamei meu esposo, falei, nossa vida, eu tive um sonho assim, comecei a contar pra ele. Ele falou, nossa vida, o que será? Eu falei, não sei. Não sei, mas antes de dormir, eu fiz uma oração para Deus que se eu poderia fazer alguma coisa em casa, trabalhar em casa. E eu tive esse sonho. Eu vou orar a Deus para Deus me mostrar o que ele quer dizer com esse sonho, Eu sei que ele entregou algo, mas eu não entendi o que. E nisso, irmãos, eu orei e naquele dia, no decorrer daquele dia, eu lembrei de uma receita que eu havia feito há umas semanas atrás de brigadeiro de leite ninho com Nutella. E eu tinha feito mesmo. Tinha feito pro meu esposo comer, pra minha sogra, pro meu sogro, pra minha mãe. Eu tinha feito uma receita e daí deu poucas unidades, mas deu o suficiente pra gente comer. E ficou muito bom. Eu nunca tinha feito esse docinho. E aí, irmãos, aí eu peguei e falei pra ele, Vidi, se eu fizer uma receita daquele doce que eu fiz, e eu vou postar pros meus contatos, que eu tenha pronta entrega. Se não vender, a gente come. Se vender, é uma direção que Deus tá me dando. Ele falou, tudo bem, vida, então vamos fazer. Eu tinha os ingredientes lá. E eu comecei a fazer, Irmandade. Fiz a receita, tudo, conforme a guia de Deus. Orei a Deus, entreguei a ele e postei. No que eu postei, Irmandade, para a honra e glória do Senhor Jesus. Todo aquele contato, a maioria comprou, encomendou para mim separar. Minha mãe tinha umas embalagens de doce, porque antes ela trabalhava no hospital, mas ela também fazia doce.
tal, tinha umas embalagens lá guardadas. E eu perguntei pra ela se podia usar aquelas embalagens, né, pra oferecer pros clientes, se fosse querer, ter que levar. Aí ela falou que podia. Deu pra mim que ela falou, tá parada, aí vai ter que usar mesmo, né? E aí eu limpei tudo certinho, né? E embalei. E fui separando tudo que foram encomendando. Eu sei dizer pra querida Irmandade que vendeu todos aqueles doces e eu tive que fazer mais ainda. Porque o que tinha não dava pra todo aquele povo. Eu falei, santo Deus, eu fiz. E vendeu, Irmandade, e o pessoal começou a comer e falou, meu Deus do céu, que doce maravilhoso. Como você fez isso, meu Deus? E aí eu fiquei assim, Senhor, será que é isso que é pra me fazer doce, né? E eu senti muita alegria, Irmandade. Eu fui buscar na palavra do Senhor. E naquela época tava pandemia, não tava tendo culto presencial. E eu tava assistindo o culto online. E Deus deu na boca do irmão aquela palavra que Deus não tinha escolhido por cauda, mas sim por cabeça. E que Deus iria colocar em lugares altos. E nisso eu já estava fazendo não só o brigadeiro de leite ninho com Nutella, mas também estava fazendo o brigadeiro gourmet. E eu já tinha divulgado e vendeu bastante, né? E aí eu tinha tido a direção de Deus, a alegria no meu coração de fazer bolo de pote. E já tinham me pedido. Desses clientes já tinham me pedido. E eu falei, Senhor, me direciona, Pai amado, em como fazer, né? E ele me direcionou. Comprei todas as coisas. Só que a hora que eu fui fazer, eu comentei com algumas pessoas, né? Que eu iria fazer. Sem sabedoria, né? Na época. E nisso, uma pessoa se levantou e falou assim: para, bolo de pote não é para qualquer um. Porque bolo tem que dar o ponto certo, senão fica seco, não fica bom. E se não ficar bom, ninguém compra. Tem tanta gente boa na nossa cidade que vende, pra que você vai fazer? Você acha que as pessoas vão comprar? Irmandade, aquilo. Foi como uma flecha no meu coração. Eu fiquei tão triste, tão provada, porque eu falei, Senhor, por que falar isso, né? Falei, fiquei tão feliz. Porque a pessoa que tá fazendo o doce também, essas docerias tão grandes em já o que faz, são boas mesmo. Mas elas não começaram da onde elas estão. Elas começaram do baixo. Porque elas estão onde elas estão, porque elas confiaram, porque elas não desistiram. E essa pessoa tá vindo falar essas coisas pra mim, por quê, Senhor? Fiquei triste. E nisso eu assisti no culto online, depois de ter ouvido isso. E Deus falou isso, que Ele não me escolheu por cauda, Ele me escolheu por cabeça. Ele falou, você aí que tá na sua casa, irmão. Você está fazendo algo que o Senhor entregou nas tuas mãos. E tem pessoas se levantando para falar para você que tem muitos melhores do que você. Para você parar, para você não fazer isso. Mas Deus manda eu falar para você. Aonde você colocar a tua mão, a minha já está. Eu já estou te abençoando. Eu estou abençoando os teus negócios. E eu farei todas as coisas com você. Tenha fé, que eu vou te colocar em muitos lugares, eu vou abençoar a tua mão. Eu vou prosperar os seus negócios, porque não é qualquer um, você não é qualquer uma. Você é minha filha. E aquilo, irmandade, eu fiquei tão emocionada, eu comecei a chorar, eu senti muita presença do Senhor. E eu falei pro meu esposo, tá vendo? Né? Expliquei pra ele, né? Porque ele ouviu essa pessoa falar. Tá vendo, vida? Ele falou, tá vendo, vida? Glória a Deus, então vamos fazer. Pode fazer. Ele me apoiando, irmandade. Aí eu peguei e falei, eu vou fazer, mas eu não vou falar nada pra ninguém. Eu fiz. Falei com ele só e com Deus. E fiz, irmandade. Deus foi me guiando no como eu tinha que fazer.
E sei dizer para os queridos irmãos que eu fiz aqueles bolos e divulguei. E no que eu divulguei, para honra e glória do Senhor Jesus, vendeu todos. E todo mundo que comeu, não teve uma pessoa que falou mal do bolo. Inclusive até falou que o bolo era tão macio e fofinho que nunca tinha comido um bolo tão gostoso, porque geralmente os bolos que comia, assim, de pessoas que faziam bolo de pote, às vezes não era assim. Que nem as pessoas conseguiam fazer um bolo daquele. E como eu conseguia fazer? Eu falei, é Deus, é só Deus na minha vida, porque eu mesmo não sei fazer nada. Falei, é só Deus que me usa para fazer, porque se não fosse Ele eu não conseguiria. E isso, Irmandade, eu senti muita alegria. Eu falei, Senhor, obrigado, Pai. E aí eu lembrei de uma palavra que antes mesmo de eu me casar, o Senhor falou no culto presencial, que na parte que eu mais tinha sido envergonhada, na parte mais que meus inimigos falavam que eu não ia conseguir, e que tinha visto eu passar todas aquelas situações, né, de humilhação, que eles iam ter que ver e falar que Deus era Deus na minha vida. E assim foi mesmo, Irmandade, porque até pessoas da minha família, da família do meu pai, da família da minha mãe, falava que antes de eu casar, antes de acontecer todas as coisas, os propósitos na minha vida, sempre tirava sarro, né? Falava que eu não sabia cozinhar e que porque via que eu me cuidava bastante, eu era muito vaidosa. Então, antes de eu ter minha filha, quando eu engravidei, acho que teve gente até que falou: Nossa, eu nunca pensei que você ia conseguir cuidar da sua filha bem, né? Ser a mãe que você se tornou, porque você é muito vaidosa. Geralmente, quem é vaidosa, que se cuida assim, não, não iria cuidar, né, dela da forma como você cuida. Então, assim, você dizer para a Irmandade que o pessoal, eles falavam muita coisa assim, contrária daquilo que o Senhor havia colocado dentro de mim, desde o ventre da minha mãe. E eu acreditava naquelas coisas que aquelas pessoas falavam. Eu falava, é verdade, eu não consigo mesmo, né? E tá tudo bem, é verdade. E eu fui aceitando aquilo que o adversário vinha colocar através da boca das pessoas, né? Mas não, aí Deus veio falar comigo que não. Que tudo aquilo que eu tinha sido envergonhada, que Ele ia me usar na área que eu mais fui envergonhada, que Ele mais ia me usar para curar. E aí começou a se cumprir, porque na área do relacionamento, até a pessoa que falava para mim que eu nunca ia conhecer alguém, que nunca ninguém ia aceitar aquilo que eu almejava, veio falar depois para mim que Deus era Deus mesmo, porque não tinha como não ver Deus que era Deus que estava fazendo tudo aquilo na minha vida. Então, irmãos, eu falei, Senhor, glória a Deus, a sua palavra está se cumprindo, Pai. Obrigado. E assim foi nos doces. E aí, irmãos, eu sei dizer para os irmãos, assim foi nos doces e foi na área de relacionamento também. Porque o pai da minha filha, a gente namorava, só para os irmãos saber, eu não era da graça ainda. A gente namorava, eu não ia na igreja naquela época. Eu tinha parado de ir, porque antes disso eu ia numa outra denominação, eu ia na igreja católica e eu parei. Fiquei um tempão afastada. E aí foi nessa época que eu conheci o pai da minha filha. E nisso, irmãos, eu conheci ele. E o pai da minha filha, ele tem vício de bebida. Não é alcoólatra, mas bebe, assim, né? Socialmente. E como naquela época eu não ia em lugar nenhum, então aí eu saí junto com ele para conversarmos e para se conhecer melhor, gente. Sentou num barzinho, começamos a conversar. E foi passando, a gente começou a namorar, né? Assumimos o nosso relacionamento e foi passando.
E quando foi pra dar quase um mês de relacionamento, aconteceu que eu engravidei. E quando eu engravidei, muito ele começou a tacar na minha cara e falar que desconfiava, falava pra mim que não tinha como que era possível engravidar tão rápido assim. E aí eu falei, você tá duvidando de mim? Você tá desconfiando de mim? Eu falei. E aí aquilo começou uma briga, sabe? E eu fiquei muito triste, eu me senti muito humilhada, porque eu falei, Senhor, né? Eu sei do que da pessoa que eu sou, e ele falando isso pra mim. E aí ele mentia muito pra mim. Ele falava pra mim que ele tava na academia e eu fui até a academia, que eu desconfiei naquele dia. Eu falei, se ele estiver mentindo pra mim, não tem como manter esse relacionamento adiante, porque ele já tá desconfiando de mim. Quem desconfia do outro é porque faz coisa errada. E nisso que eu fui na academia, ele não tava lá. Ele mentiu pra mim, o celular dele tava desligado, eu sabia onde ele morava, eu fui a pé até a casa dele grávida e ele não estava. E nisso eu fiquei muito chateada, eu falei, Senhor, ele tá mentindo pra mim. Voltei pra casa já decidida que eu ia terminar. Eu não vou, não sou obrigada, pensei. E eu não vou ficar levando esse relacionamento adiante, não, é muita humilhação, eu crio minha filha sozinha. E nisso eu fui embora pra casa da minha mãe, muito triste, muito provada. E aí eu conversei com ela, falei que eu ia terminar tudo. E aí ele veio para conversar comigo, para se explicar. E aí eu fui conversar com ele. Eu falei, ó, pra mim não dá mais. E eu fiquei tão nervosa com aquela discussão com ele, e eu senti uma dor muito forte na minha barriga. Mas eu falei pra ele, ele era enfermeiro. Falei pra ele que eu tava com dor, e de vez ele me levar no hospital, ele me levou pra casa da minha mãe. Ele achou que eu tava fingindo. Aí cheguei na casa da minha mãe, no outro dia eu ia trabalhar. Tinha até, no outro dia, curso dos gerentes, porque é uma empresa muito grande. E eu ia ter que servir o café da manhã para os gerentes, tudo, né? E fazer a abertura de caixa, tudo, tirar nota fiscal, que era a minha função. E aquele dia eu não parei, Irmandade. Eu fiquei para lá e para cá, e para lá e para cá, e subindo escada, descendo escada, e com aquela dor na minha barriga. E eu não fui no médico. Sem entendimento, sem sabedoria também. De vez eu falar para minha mãe, eu acabei ficando quieta. Não falei nada. Que ela é enfermeira também, aposentada. E se eu falasse, ela já ia saber. Mas é tudo permissão de Deus, irmã. Eu trabalhei aquele dia o dia todo. E eu sei dizer que quando foi umas 5 horas da tarde, eu tava tirando nota, fechando caixa. E nisso eu senti como se estivesse descendo pra mim. E eu fiquei muito preocupada. Eu fui correndo pro banheiro. Eu falei, espera. Pedi pra funcionária ficar ali, né? Rapidinho, que eu precisava ir no banheiro. Eu fui no banheiro. No que eu fui no banheiro, tava mesmo. E eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu tô grávida e tá vindo pra mim, nunca veio pra mim. Eu fiquei muito preocupada, já tava no segundo mês de gravidez. Fiquei muito triste, fiquei muito preocupada, eu não vi a hora de ir embora. Eu falei, eu tô com essa dor, né? Não é normal. E aquilo bateu muita aflição dentro de mim, porque eu já amava a criança que tava dentro de mim. E nisso que eu voltei pra fazer o fechamento. Aquela funcionária que dividia comigo. Às vezes ela fazia o fechamento, às vezes eu fazia, porque eu era auxiliar administrativa e ela era assistente. E lá era uma prova aquele serviço, sabe? E sei dizer que ela me humilhava muito porque ela tinha o desejo de engravidar. Ela já tinha feito fertilização in vitro e não conseguia engravidar. Então ela ficava com muita raiva que eu tinha conseguido engravidar. E ela tocava muito na minha cara, ela falava muita coisa. E naquele dia ela nem esperou falar, ela só falou assim pra mim. Eu não falei nada que eu tava com dor, mas eu ia falar pra ela se ela podia fazer o fechamento pra mim ir embora, pra mim ir no médico. Mas não deu tempo, Irmandade. Ela já tinha batido o ponto dela, ela falou: Olha, já que você veio, eu já vou fazer despesa com a minha sogra, eu vou sair mais cedo hoje, você faz o fechamento. E naquele dia eu fiquei preocupada, porque o meu gerente tava com os gerentes lá em cima, eu precisava que ele descesse pra fechar a porta da loja, eu não podia deixar a loja sozinha.
A loja já estava fechada, mas eu precisava falar com ele. Eu não podia interromper uma reunião. E minha mãe lá fora esperando eu sair. E aquele frio, Irmandade. E eu falei, Senhor, e agora, Senhor? Eu tô com sangramento, tô com dor. E eu vou ficar aqui até que horas? E foi como se Deus falasse assim comigo: calma, filha. Eu sei o que eu tô fazendo. E o meu gerente logo desceu, falou: Ô querida, você tá aqui fazendo fechamento? Eu falei: sim, a funcionária já foi embora, eu preciso ir embora. Aí ele falou: pode ir, já fez o fechamento? Eu falei: já. Eu tava esperando você fechar a porta. Ele falou: pode fechar, pode deixar que eu feche, pode ir. Fique em paz, obrigado por ter esperado. Eu falei: de nada, e fui embora, não falei nada. A hora que eu entrei no carro, eu comecei a chorar pra minha mãe. Ela falou: que foi, filha? O que que tá acontecendo? Eu falei: ai, mãe, eu tô preocupada. Ela falou: que foi, minha filha? Eu falei: mãe, desde ontem à noite eu tô com uma dor forte no pé da minha barriga. E agora eu fui no banheiro, tô com sangramento, mãe. Eu não quero perder minha filha. Ela ficou preocupada, ela ficou desesperada. Ela falou: filha do céu, antes de eu ter você, você sabe que eu perdi uma criança assim. Aconteceu a mesma coisa porque eu levei um susto. Você levou algum susto? Eu falei: não, mãe, não levei susto, mas eu fiquei muito nervosa ontem com o pai da Sofia. Na época, né? Agora eu sei que é nome Sofia, mas na época eu sentia muito grande que era uma menina. E eu falei, eu briguei com ele, falei o nome dele, né, pra ela. É minha Sofia. E nisso ela falou: ó, filha, como eu não sei se você vai ter que fazer curetagem, porque se você perdeu, você vai ter que fazer curetagem. Nós vamos pra casa, você vai tomar um banho, vai jantar. Porque você não pode ficar muito tempo sem comer, você tá grávida. Depois eu vou te levar pra Santa Casa. Falei: tá bom, mãe. Eu tinha Unimed na época, por causa daquela empresa, eu tinha Unimed. Irmãos, eu sei dizer que foi assim. Eu cheguei na minha mãe, eu comi, tomei um banho quente, fui pra Santa Casa com aquela dor que eu não aguentava. E nisso ela já telefonou pro pai da minha filha e informou ele o que estava acontecendo. Aí deu desespero nele, né? Porque ele viu que eu tava com dor. Eu falei pra ele que eu tava com dor e ele não deu bola. Daí ele falou: nossa, era verdade mesmo que você tava com dor? Eu falei: não, eu tava mentindo, não era verdade. Tava mentindo. Falei. Me deu um nervoso. Aí ele falou assim: não, fica calma. Porque depois que ele viu que ele me deixou nervosa, fica calma. Aí fomos pro hospital. Ele que me levou, minha mãe ficou em casa. Ele me levou. Nisso, irmandade, eu tava esperando assim pra ser atendida, eu e mais uma gestante. Eu muito preocupada. Aí chegou minha vez, depois de 2, 3 horas esperando, eu não aguentava mais, com frio, com medo. E nisso a doutora me chamou, mais uma doutora tão cética. Eu falei: Senhor amado, aquela cara seca pra mim assim. Que você tem? Ela fez pra mim. Aí eu peguei e falei que eu tinha. Ela falou: entra lá no quartinho, né? Veste esse roupão que eu vou ver. Peguei, vesti o roupão, ela fez o procedimento que ia fazer. A hora que ela olhou, ela falou: ameaça de aborto, desse jeito. E a hora que ela falou aquilo, eu falei: você fala isso pra mim? Eu comecei a chorar. Ela falou: você quer que eu fale o quê? É verdade, é ameaça de aborto, minha filha. Você vai ter que fazer amanhã um ultrassom interno pra poder ver o que aconteceu. Que isso que tá acontecendo é ameaça de aborto. Você tá com dor? Ela fez assim pra mim. Eu falei: eu tô com dor. Ela falou: então eu vou te passar um medicamento, você vai tomar o medicamento na veia e você vai pra casa, amanhã cedo você venha. Eu falei: só que eu preciso de um atestado amanhã. Porque eu trabalho e eu tenho que entrar cedo. Ela falou assim: então, mas você não vai poder ir porque você vai ter que fazer ultrassom. Eu falei: então eu preciso de atestado. Ela me deu atestado. Eu fui, tomei o medicamento, fiquei muito com sede, passando mal, tinha ânsia, muita ânsia. E aí fui pra casa, não dormi aquela noite, preocupadíssima. E aí
No outro dia de manhã, o pai da minha filha levou eu lá. Foi me buscar, me levou lá pro hospital. E nisso, no outro dia era um sábado. A moça que trabalha comigo, ela não acreditou que eu tava na Santa Casa. Mesmo com a testada, ela não acreditou. Ela foi até lá. Acabou o expediente, que era o horário que geralmente a gente saía do serviço. Ela apareceu lá, foi de topa com ela lá na maternidade. Aí ela assustou, porque ela viu que eu tava lá mesmo, né? Ela falou, nossa, você veio aqui mesmo? Você tá até agora aqui? Eu falei, tô até agora. Das 7 horas que eu cheguei no hospital, Irmandade, era 2 horas da tarde, eu não tinha sido atendida ainda. Eu tinha feito só o ultrassom, mas eu tava esperando, eu tinha que esperar o médico passar pra ele falar o que tinha dado no ultrassom pra mim poder saber o que eu ia ter que fazer. E nisso eu já tinha passado com o meu obstetra, né? No primeiro mês, eu já comecei a fazer o pré-natal. Então, não era ele que tava lá, né? Ele tava viajando em São Paulo. E aí eu fiz ultrassom e eu escutei o coraçãozinho da minha nenê, eu fiquei muito feliz, eu comecei a chorar, fiquei muito emocionada que ela estava viva, então que ela não estava morta. E aí eu falei, o que aconteceu? Uma doutora muito boazinha fez ultrassom em mim, falou assim, ah, é ameaça de aborto mesmo, você tá com descolamento de placenta, mas tá tudo bem com o bebê, temos que cuidar da mamãe, que é você agora, o bebê tá bem. Falei, tá bom. Ela falou, você vai aguardar pra passar com o doutor. Falei, tá bom. Aí eu fiquei lá esperando, já tava mais tranquila, porque eu já tinha visto que tava bem com o nenê. E nisso o pai da minha filha já tinha ido pra trabalhar, que ele trabalhava num outro hospital. E eu fiquei lá, eu e Deus. E nisso aquela moça que trabalhava comigo, ela chegou lá, sem me avisar nada, ela chegou lá. Aí ela falou, você tá aqui? Eu falei, sim, quer ficar comigo? Vamos comigo lá, esperar eu passar com o médico pra ver o que ele vai falar. Até bom que você veio. Deu o testado na mão dela. E nisso ela ficou aguardando. Aí eu peguei, ela falou, vamos que eu te levo embora. Aí nisso eu peguei, entrei na sala, não deixaram ela entrar. Aí o doutor cético comigo falou, você já tem passando pré-natal? Eu falei, sim. Falei o doutor que eu tava passando. Ele falou, então é o seguinte, você tá com descolamento de placenta e eu vou te dar um atestado de hoje, do dia inteiro, mas você vai ter que passar com esse médico que você passa, com esse obstetra, que ele vai te afastar. Porque descolamento de placenta, do jeito que tá o seu, você pode perder a criança. Então você vai ter que ficar com repouso absoluto. Você vai ter que usar um medicamento e ficar deitada. Eu falei, tudo bem. Eu entrei em contato com ele e dei o atestado pra ele, expliquei pra ela o que tinha acontecido. Entrei em contato com o meu doutor, ele falou assim pra mim que eu ia ter que fazer um outro ultrassom, porque o ultrassom que eu fiz lá no hospital, eles seguravam com eles. Então eu ia ter que fazer um outro ultrassom na segunda-feira, pra eu poder levar pra ele no consultório e ele me afastar. Falei, tá bom. Aí eu falei tudo isso pra ela. E nisso ela falou, bom, eu vou aguardar segunda-feira, sei lá na empresa e falar comigo o que vai acontecer. Falei, tá bom. Aí eu fiz ultrassom numa outra clínica, como eu tinha Unimed, né? Eu passei pela Unimed. E eu levei, fiz aquilo que o doutor tinha me pedido, levei o ultrassom. Na hora ele já me deu 60 dias de afastamento. Eu falei, santo Deus amado, essa moça já tá brava comigo. A hora que eu chegar com esse atestado lá, ela vai falar um monte pra mim. Mas não deu outra. Saí de lá, falei, entrei dentro do carro com a minha mãe e falei, mãe, a fulana vai falar. Ela falou, ela não tem que falar, Natália. Você tá com um descolamento de placenta, é uma vida que tá aí. Você pode se prejudicar até a sua vida. Ela é doida. Ela não vai falar nada. Eu falei, bom, vamos lá, seja o que Deus quiser. Fui lá com a atestado, a hora que eu cheguei a entregar na mão dela, do gerente, ela só me chamou num canto e falou assim: você sabe que você vai ser mandada embora, né? Eu falei, por que que eu vou ser mandada embora? Não entendi. Aí ela falou assim: você vai ser mandada embora porque você acha que tem necessidade de você ficar afastada todo esse tempo? Eu falei, não sou eu que tô pedindo meu afastamento, minha filha. É o doutor que me deu o afastamento. Eu tô com descolamento de placenta, eu nunca engravidei, eu não sei o que que é isso. Ela falou, você tá levando o estado de 60 dias e ele vai te afastar mais, porque até não colar sua placenta novamente, ele não vai te voltar a trabalhar. E você vai ficar sem serviço, porque
Porque a hora que você voltar de licença maternidade, você vai ser mandada embora. Ela falava assim pra mim, aquilo eu fiquei muito preocupada. Eu falei, Senhor, se ela me mandar embora, o que que vai ser? Pensei. Bom, eu não respondi nada. Eu falei, bom, tudo bem, eu vou fazer o quê? Paciência, eu não posso fazer nada. É o doutor. Eu falei, mas você tá me mandando embora. Se você for me mandar embora, você vai me mandar embora sem motivo, porque eu sempre, nunca fiz, fiz. Fiquei com preguiça de trabalhar. Eu sempre fiz o meu melhor. Só porque agora me deu esse problema, eu não tenho culpa. Não discuti, fui embora. E nisso Deus foi falando comigo naquele afastamento. Eu em casa, muito triste. Eu não queria levantar para nada mais. Muito triste, muito preocupada. E Deus foi falando comigo. Deus foi falando comigo que Ele iria me honrar. E eu acreditei naquilo. E foi passando. Eu sei dizer para os irmãos que eu fui afastada pelo INSS depois, porque eu tive que ficar mais tempo, porque não. Tava recuperando, mas aos poucos, muito devagar. E nisso eu fiquei praticamente até o fim quase da gestação afastada. E eu fui no fim só trabalhar bem gordona, bem inchada. O uniforme nem me servia mais, eu tinha que ir com roupa normal, vestido longo. E eu fui trabalhar no fim, que é mais difícil ainda. E aí eu fui, e ela pegou férias na hora que eu voltei, né, do afastamento. Ela pegou férias para honra e glória do Senhor Jesus. Pegou férias, foi viajar e eu fiquei lá. E aí começou a me dar pré-contração, passado um tempo, no 9º mês, e uma semana antes dela voltar, o doutor queria me afastar. Eu falei, não, doutor, espera que ela vai voltar na segunda-feira, me deixa até segunda-feira. Segunda-feira que ela voltar, o senhor me afasta, porque daí eu vou pra ter nenê mesmo. Ele falou, tá bom. Aí foi assim, eu aguentei, tinha muita contração, muita contração. A minha filha já estava encaixada para normal, mas eu não tinha dilatação. Eu tinha muita contração, muita dor, muita dor. Eu parava no meio do expediente, tinha que sentar, mas eu fiquei firme e forte. E nisso, Irmandade, passou o tempo, eu tive a minha filha, tudo, e tava para mim voltar, porque a empresa dava 6 meses, de 6 meses com o bebê em casa, e eu fiquei 6 meses com ela lá em casa. E nisso meu gerente me ligou, eu preocupada, falei que vai me mandar embora. Ele me ligou e falou assim pra mim que a fulana lá da empresa tinha sido mandada embora. Eu falei, nossa, por quê? Falou, a hora que você vem aqui já te conto. Falei, tá bom. Aí voltei a trabalhar, bem preocupada. A hora que eu entrei trabalhar, ele me falou que ela foi mandada embora por justa causa. Não foi ele que mandou ela embora. Quem foi que mandou ela embora foi a central. Veio pessoas da central do jurídico e mandou ela embora. Mas ele não falou o motivo. Pediu para ela pedir a conta. Ela saiu pelas portas do fundo. Naquilo eu falei, meu Deus do céu. Comecei a trabalhar, muito alegre, pelo fato de Deus não ter permitido eu ser mandada embora, mas eu fiquei meio assim por causa dela, né? Porque eu não queria que tivesse acontecido isso com ela. Mas Deus é fiel, irmandade. Aquilo que o inimigo tenta falar na vida do filho dele, mesmo que não é batizado ainda, minha filha. Deus, ele honra o filho dele na terra. E eu não era batizada, eu nunca tinha ido na congregação nessa época. E nisso, irmãos, passou, trabalhei lá, tudo, a loja fechou, que eu trabalhava, depois de tempo, muito tempo, fechou. E eu fiquei em casa, depois Deus abriu uma outra porta de serviço, de financeira, numa outra empresa, que foi essa que eu fiquei até a pandemia. E nisso, irmãos, eu peguei e nessa área Deus me honrou, cumpriu a palavra dele mesmo, né? E passado isso, eu não estava mais com o pai da minha filha. Quando ela tinha 6 meses de vida, eu pedi para fazer o DNA, porque ele tinha dúvida, então eu vou fazer o DNA, falei, né? E ele falou, não, não precisa. Eu falei, não precisa, porque na gestação inteira você falou para todo mundo que você não sabia se o filho era seu, então agora eu vou fazer o DNA para você tirar sua dúvida. E aí ele pagou o DNA, a gente fez e eu sabia já.
Aí tinha dado que era a filha dele e ele ficou com aquela cara de tacho pra mim, né? Eu falei, bom, agora você tem certeza? Ele falou, não, eu tenho. Ficou sem graça, né? Imagine. E aí ele vivia falando pra mim que eu nunca ia arrumar ninguém que tivesse um relacionamento comigo, que assumisse eu como esposa, casar, tudo mais, que era o meu sonho. Porque eu tinha uma filha, né? E ele falou que ele conseguiria porque ele é desimpedido e ele tem a filha, mas quem cuida sou eu. Então, para ele era mais fácil. E eu fiquei muito triste com aquilo. Falei, nossa, será que é verdade isso? Fiquei triste. Mas eu nem estava preocupada com isso na época. Passou, aquilo entrou dentro de mim. Eu fiquei muito triste. Passou anos. E assim foi mesmo. E aí, quando eu comecei na congregação, Deus falou comigo que uma vez que eu fui fazer uma visita, que Deus iria colocar pessoas no meu caminho, mas que ele ia ter que tirar outras, porque não iam suportar a minha benção. E eu não fui mais congregar, comecei numa outra denominação evangélica e Deus foi me moldando, até que chegou o tempo de eu conhecer o meu esposo, né? E eu comecei na congregação, fomos buscar a palavra, Deus foi confirmando e Deus foi falando comigo, irmandade. Então foi isso que Deus fez nessa área do relacionamento. Por isso que eu falava que para mim era impossível, né? No meu ver. Porque todo mundo via como, ela nunca vai ter uma casa, nada tem filho, como que vai conseguir comprar uma casa? Como que vai conseguir arrumar uma pessoa que tem filha já? É mais difícil. E mil coisas que o pessoal falava. E para honra e glória do Senhor Jesus, não foi assim. E aí, irmandade, do doce foi assim. Eu comecei a fazer o doce e Deus foi abençoando. E nisso, passou um tempo, a gente fez os preparativos do casamento. Eu tive que dar uma pausa, né? Porque era muita reunião de fornecedor, eu não estava dando conta de tudo. E estava reformando a casa também. Então eu parei, expliquei para os clientes e depois eu ia retornar. E no retornar, o meu esposo falou: Nossa, mas será que vale a pena tudo, né? Ele veio com aquilo, né? E aí eu falei: Por que não valeria a pena? Não, porque no começo a gente tem que investir um pouco para depois ter o retorno, né? E ele não entendia isso. E aí eu fiquei triste, porque eu falei: Nossa, eu gosto tanto de fazer meus doces, né? Fiquei assim. E Deus abriu a porta de serviço para ele, registrado, para honra e glória do Senhor Jesus. E ele falou para mim ficar em paz. Eu fiquei em paz, mas eu fiquei triste. E até então Deus não tinha me respondido nada dessa parte. E passou. E aí, irmãos, eu sempre ouço os testemunhos aqui. Um belo de um dia, a irmã postou um testemunho, um segundo testemunho falando da porta que Deus abriu na vida dela, que foi mais ou menos igual foi na minha vida. Porque foi na pandemia que Deus deu essa porta do doce, deu esse sonho, deu essa confirmação da palavra para mim. E quando Deus deu essa confirmação da palavra para mim, desse culto online, uma irmã da congregação, da mesma comum que a minha, mandou uma mensagem para mim. Ela comprou meus doces antes de eu parar. E mandou mensagem assim: Irmã, você ouviu o culto ontem? Eu falei: Ouvi, irmã, ouvi. Ela falou assim: Irmã, a hora que o irmão tava falando todas aquelas coisas, eu vi a irmã na minha frente. Deus me manda eu falar para você assim, que tudo que ele falou ontem foi para você. Para mim falar para você que foi para você receber essa palavra e entender que foi o Senhor que deu essa porta para você, que Deus vai te honrar muito na terra. Eu falei: Amém, irmã. Recebi a palavra. Só que passou todas as coisas, irmão. Eu falei: Bom, meu esposo está falando isso. Eu não quero arrumar confusão, né? E eu, passado um tempo, eu falei: Eu vou ficar em paz, Deus sabe. E fiquei em paz, mas eu queria fazer os doces. E nisso, eu ouvi aquele testemunho, meu esposo estava trabalhando, eu estava aqui em casa com a minha filha e escutei o testemunho da irmã. Aquilo eu chorei muito, porque a mesma forma que o esposo dela falou com ela, o meu falou comigo. E ele também é da congregação e ele é uma ótima pessoa, mas ele é como ela disse, o ser humano é falho, e é verdade. E naquilo eu senti da parte de Deus de fazer uma oração e mostrar esse testemunho para meu esposo. E eu mostrei.
Irmãos, naquele momento, eu pedi um sinal pro Senhor, né? Eu tinha pedido um sinal uma semana antes para o Senhor colocar uma encomenda se fosse para mim voltar a fazer. E o primo dele tinha encomendado os bolos. E nisso eu falei para ele, ó, você lembra que você falou para seu primo esperar que assim que a hora que nós fosse voltar a fazer, fazia o bolo dele? Ele sim. Falei, ouve esse testemunho. Eu mostrei os testemunhos. Ele ficou muito emocionado. Ele falou, olha, marca os ingredientes que precisa fazer. A gente vai fazer, você vai fazer a encomenda do meu primo, então. Eu já entendi o que Deus quer. Falei, você tá comigo nisso? Ele falou, eu tô. É Deus mesmo que abriu essa porta pra você. Aí eu peguei e fui com ele no mercado, a gente comprou, era a folga dele, a gente comprou os ingredientes, eu fiquei muito feliz, Irmandade. Avisamos o primo dele que ia fazer. E nisso, a gente foi congregar, que um dia depois era o nosso grupo, a gente foi congregar. Faz 3 semanas isso, Irmandade. Nem 3 semanas, foi o dia que a irmã Geise postou o testemunho, eu ouvi na comunhão e aquele dia eu mostrei para ele à noite o testemunho que ele tinha voltado de serviço. No dia seguinte ele já comprou os ingredientes e fizemos. E nisso eu fui buscar a palavra e Deus falou na boca do irmão assim que a portinha que Deus tinha aberto na minha vida foi Ele que deu para mim receber e ficar onde eu estou, não colocar minha mão no que Ele vai fazer. Eu falei amém. E recebi. E nisso, Irmandade, naquela semana eu tinha conversado com meu pai, ele não é da congregação, e falado de umas coisas, umas notícias que estava acontecendo, né? Ele estava comentando comigo, né, do mundo, do que está acontecendo, tudo. E eu falando para ele, sentindo de Deus e falar, pai, é tudo que está em Apocalipse. Comecei a falar, tomada por Deus, e nisso, Irmandade, eu fui fazer minha oração da noite. Nisso que eu fui fazer minha oração da noite. Nossa, eu tive uma imagem de 3 coisas horríveis na minha mente. Eu falei, que é isso, Senhor? Tu é 3. Eu falei, tem misericórdia, Senhor. Que é isso? Será que foi alguma coisa que algum presente que eu ganhei de alguém que tá essas coisas por detrás? Pai amado, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Isso um dia antes de eu congregar. Eu tinha falado com meu pai naquele dia. E eu dormi e fiquei muito atribulada com aquela visão horrível. E Deus não me falou nada. Ele não me respondeu nada. E eu fui congregar no outro dia, senti muita alegria, acordei em paz. E com a certeza que Deus ia me responder na palavra o que era aquela visão. E fui congregar, mandado. E no que eu fui congregar, eu sentei no primeiro banco, falei, Senhor, fala comigo. Comecei a orar lá na igreja. Fiz a minha oração particular, Senhor, fala comigo, Pai amado, o que foi aquilo? E pensei. E eu pedi o primeiro hino, a Irmandade cantou na comunhão, foi muito glorioso. Nós estávamos muito na comunhão, andando muito glória a Deus, Deus visitando a Irmandade. E nisso o irmão olhou para mim e falou: Você tá na comunhão? Você tá sentindo o anjo aí do teu lado? Eu comecei a chorar, comecei a dar glória a Deus. Eu falei: Glória a Jesus, aleluia, Senhor. E nisso meu esposo começou a manifestar a promessa, glória a Deus. E minha sogra, que é organista, ela tocou nesse dia. E eu falei, glória a Jesus, aleluia. E ele falou assim, irmãos, eu sinto da parte de Deus de falar. A palavra foi em Lázaro, que Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro. E ele falando que assim ele ia fazer com pessoas da minha família. Mas ele não ia só ressuscitar almas, mas ressuscitar propósitos de Deus na vida de cada um. E eu comecei a sentir aquela virtude, aquela palavra. E nisso Deus me mostrou aquela visão que eu tinha tido, daquelas 3 coisas horríveis. Aí ele falou, e no que ele me mostrou essa visão, aquele irmão olhou para mim e falou assim: tem coisas que o teu adversário está fazendo contra a tua vida que você nem sabe. Mas Deus está me mostrando que agora, em nome do Senhor Jesus, que se por um caminho veio, por 7 retrocederá. Vai cair feitiço e feiticeiro e toda armadilha que foi feita contra a tua vida, contra a vida dos teus familiares. E nisso, o irmão falou que iria
Deus iria fazer uma obra, ia rolar pedra, assim como foi rolada a pedra de Lázaro na minha família. Através da minha vida, através da minha oração, que Deus estava fazendo uma grande libertação. E aquilo eu senti uma virtude muito grande mesmo. Muita presença forte do Senhor. E nisso, irmandade, eu fui embora para minha casa muito feliz, falando com meu esposo. E Deus falou muito comigo. Ele falou: eu vi, eu senti que era com você. E fomos embora, irmandade. Nisso, essa semana, e Deus tinha falado que essa semana Deus ia dar um chacoalhão na minha família. E deu mesmo, porque muita gente veio falar comigo e inclusive até pedi para mim e para meu esposo ir, né, visitar, né, conversar e pediram até conselhos para nós, coisas que eles não ouviam, aquilo que a gente falava da parte de Deus e até isso ouviram. Irmandade, essa foi a obra que Deus fez na minha vida. Louvado seja Deus. Eu tenho uma outra obra para contar para os irmãos. Que há um mês atrás, há um mês, 2 meses, eu não me lembro mais ou menos, né? Eu acordei e nisso uma das minhas mamas estava muito inchada e dura. Eu fiquei muito preocupada e eu fui procurar um médico, né, nessa área. Ele falou pra mim que ia ter que fazer biópsia, falou pra mim um monte de coisa que poderia ser. E eu fiquei muito preocupada, mas eu entreguei nas mãos de Deus e aí separei o valor para fazer a biópsia, né? Deus preparou. E nisso, no que chegou no dia de fazer a biópsia, ele falou: vou tirar o líquido para ver que líquido que sai. Eu, tudo bem. Aí eu peguei e fiquei deitada lá, a maca, com a doutora fazendo ultrassom e ele fazendo a punção. E nisso, irmandade, eu peguei e falei assim: meu Deus, e doía muito para fazer aquela punção. E eu fiquei muito preocupada, e mas eu entreguei nas mãos de Deus, eu saí daquele consultório para tomar os medicamentos que o doutor havia me passado, entregando nas mãos de Deus, eu só chorava. E aí eu peguei com muita dor que eu tava, tomei o remédio e ao invés de melhorar, piorou. Coisa de 2 dias encheu tudo de novo daquele jeito, meu Deus do céu, fiquei tão preocupada. Falei, Senhor, eu vou ter que passar por aquelas agulhadas de novo. E eu tive mesmo. Cheguei no consultório dele, na semana seguinte, ele fez o mesmo procedimento. Eu não aguentava de dor mais, eu não aguentava. E ele deu, na primeira vez, ele tinha dado 8 agulhadas. E dessa vez ele, mesma coisa. Eu não aguentava mais, porque eu tava melhorando da dor e teve que fazer de novo o exame. E eu falei, meu Deus do céu, que dor, Senhor. Eu chorava com o frio que tava na época. E aquele ar-condicionado ligado, horrível, horrível. E eu fiquei muito triste, eu entrei no carro chorando, meu esposo, que era a folga dele naquele dia, eu saí de lá. Eu tinha que ir direto para um outro hospital, porque ele falou que eu ia ter que passar por uma cirurgia, ia ter que fazer os exames para poder passar pela cirurgia. E nisso eu fui fazer os exames, muito triste, muito preocupada, porque eu sabia que eu ia ter que tomar anestesia para fazer aquela cirurgia. E eu fiquei muito preocupada, eu fiquei muito provada. Mas eu entreguei nas mãos do Senhor, fiz os exames que tinha que fazer, aguardei ele me chamar. Aí depois de um tempo ele me ligou, só que antes dele me ligar, eu dormindo, eu tive um sonho que eu estava no hospital, que eu nunca vi aquele hospital, e uma mulher de branco, loira, falou: vamos lá, Natália, chegou sua vez. E eu estava deitada numa maca que eu ia operar. E eu falei, vamos lá. E nisso que ela falou isso, eu acordei já. Meu esposo me acordou para mim poder tomar café da manhã com ele. Eu falei, nossa vida, eu tive um sonho assim, assim. E nisso que eu contei para ele, ele falou que ele também teve um sonho com isso. Só que ele sonhou que eu tinha sido operada em São Paulo. E nisso que eu pus a mão assim na minha mama, tava normal. Eu falei, vida, tá normal, tá normal. O que aconteceu?
Aí ele falou, não sei, vida, glória a Deus, entregamos nas mãos do Senhor. E nisso a gente foi buscar na palavra, né? Muito, muito triste. E Deus falou assim na palavra, porque naquele dia que eu fui buscar a palavra, eu passei a manhã inteira chorando, e eu falei assim, Senhor, tudo que o Senhor permitiu que eu passasse na minha vida, até da época de solteira, antes mesmo de te servir, Pai, quantas coisas, Senhor. E o Senhor tem me sustentado e eu fiquei emocionada. Eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, eu comecei a chorar. E aquilo que eu tava passando também, que eu tava aguardando eles me ligar pra fazer a cirurgia, aquela coisa. E eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, Irmandade. E nisso, Deus me visitou, falou que ia falar comigo naquela noite. Eu ia buscar a palavra numa outra comum que, que tem a central aqui de Jaú. E eu falei pro meu esposo aquele dia, ele falou, tá bom, eu vou sair do serviço, você já fica pronta, só eu me arrumar pra gente congregar, tá bom. E assim foi feito. E eu com muita alegria de receber uma palavra da parte do Senhor, porque até na família do meu pai, o meu avô tinha ficado enfermo, e depois Deus aprova de recolhê-lo, ele não é da congregação. E aí, Irmandade, sei dizer para os irmãos que eu fui buscar a palavra, estava muito provada. Irmãos, a hora que eu entrei naquele culto, Deus já começou a falar comigo nos hinos, falando aquelas partes, daquele hino que fala, ó minha alma, porque choras, né? E eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, eu não parava de chorar. E Deus me consolando, e Deus falando com minha alma. E o irmão que estava na presidência falou assim: Você tem uma pessoa aqui nessa noite que Deus me mostra que você chorou muito hoje. E você tá sentindo, você falou assim pro Senhor: Senhor, fala comigo, Senhor, na tua palavra. Me responde, Pai amado, o que está acontecendo, o que o Senhor quer com essa situação, me dê forças, Pai. E o Senhor manda eu falar para você, porque aquele dia a palavra foi em Moisés. Foi aquela palavra que Moisés estava na frente, ele estava no meio, atrás tinha os inimigos e na frente tinha o mar, e o mar se abriu. E ele falou: Você é como Moisés. Você não tem descendência. É bem verdade que sua família não serve a Deus na congregação. Você não tem família cristã da congregação. Mas Deus te escolheu. Deus tem um propósito na sua vida. E eu, glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele falou assim: Você é como Moisés, que Deus deu um propósito para Moisés quando ele era nenê. E depois Deus foi cumprir, depois de muito tempo, o propósito. Assim é você, você tem um propósito na tua vida. E você sabe do propósito que você tem, que você e a tua casa e a tua descendência servirá ao Senhor. E nisso eu comecei a chorar e falei: Você pensa que eu esqueci os meus planos para sua vida, filha? E eu, glória a Deus, ele falou assim: Você passou por tantas provas, tantas aflições, que a hora que Deus deu a benção que você tanto esperava, que você teve benção. Você estava pronta para agradecer ao Senhor por o que Ele te deu. E a hora que você estava pronta para agradecer ao Senhor por ele que Ele te deu, o inimigo se levantou na tua vida e te trouxe algo muito triste. Muitas enfermidades, muitas provas se levantaram, não é verdade? Mas Deus manda eu pregar para você que por um caminho veio, por 7 retrocederá. Ele disse assim: segura nessa palavra, porque você está numa situação como Moisés.
Você olha para frente e você vê o mar, você olha para trás e você vê seus inimigos e Deus, você olha para o mar e fala: Senhor, o Senhor me levantou, me escolheu para me morrer aqui, Senhor. E Deus manda eu falar para você, Moisés, põe a tua vara no mar, que o mar vai se abrir. Você passará com a tua família e com os seus. A seco não se molhará. E no fim, a hora que vocês acabarem de passar pelo mar, aleluia, glória a Deus. O mar vai se fechar, os seus inimigos vão morrer. E naquilo, verdade, eu senti muita prova de Deus na minha vida, eu senti muita resposta. Eu saí de lá confiante. Ele falou: eu vou vir na contramão daquilo que você pensa, da medicina. Eu falei: aleluia, Jesus. Fui para casa feliz com aquela palavra. E aí, irmandade, aguardei no Senhor, Deus sempre falando comigo. E nisso, o hospital me ligou, falou para mim ir lá falar, né, com o doutor, porque estava marcada a cirurgia. E eu fui levar os exames para eles, passei tudo certo, eles me passaram o dia, o horário da cirurgia, eu, glória a Deus, tiver quem tá na cirurgia, o Senhor sabe, tá tudo nas mãos do Senhor. E nisso, no que eu cheguei no hospital, passei por todo mundo, tudo, tá tudo certo pra cirurgia, cheguei no último lá, que era pra passar com o doutor, uma moça me atendeu. Eu tava com meu esposo, ela falou assim: olha, eu sou da parte de mastologia, o que aconteceu com você? Isso, confirmando as informações. Eu falei: sim, é isso mesmo. Aí ela falou: o doutor tá aqui ao lado fazendo uma consulta, mas ele falou pra mim ver que o seu já tá marcada a cirurgia. Então, como ele já sabe como tá, ele já marcou a cirurgia, já tá tudo certo. Que você tá sentindo dor? Como que tá? Aumentou mais? Aí eu falei: não, não aumentou. Graças a Deus estacionou, voltou ao normal, tá normal, igual a outra mama, e não tá mais dura. Eu tô sentindo dolorido, mas por conta de hormônios da mulher mesmo, mas não é só aquela mama, as duas, mas normal, é, né? E aí ela falou assim: deixa eu dar uma olhada. Aí ela viu, ela olhou, ela falou: nossa, que estranho. Espera um pouquinho, eu vou chamar o doutor. Aí eu me vesti novamente, esperei com meu esposo, eu e meu esposo cantando o hino, dando glória a Deus. Eles demoraram uma meia hora para vir. E ao vir veio ela, o doutor e mais um médico. E daí ele começou a conversar comigo antes de ver. Falou: e aí, o que aconteceu? Porque ela já devia de ter passado para ele a informação, né? Eu falei: doutor, graças a Deus, depois daquele dia que eu saí do consultório, desinchou. Eu acordei pela uma manhã, já estava desinchado, não tinha mais dor, não tinha mais caroço, não tinha mais nada. Falei: tá normal igual o outro. Ele falou: nossa, deixa eu ver. Aí ele foi ver, ele apalpou, né? Falou: nossa, e meu esposo só observando a obra de Deus. Deita pra mim ver uma coisa. Aqueles médicos um olhava pra cara do outro sem entender nada e ele mexia daqui, mexia dali. Ele falou: nossa, que estranho. Ele falou assim: que sinistro, nunca vi um negócio desse. Eu falei: glória a Deus. E aí, doutor? Ele falou: e aí? Ele falou: se veste, me vestir. Ele falou assim: aí que sua cirurgia estava marcada, Natália. E tava tudo certo, preparado toda a equipe para fazer sua cirurgia, porque do jeito que tava, eu tava bem preocupado mesmo. Mas pelo que eu tô vendo aqui, eu não tenho por que te pôr numa sala de cirurgia. Porque não tem mais nada. Não tem mais nada. Vou fazer o quê? Vou abrir o quê aí? Eu falei: glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Ele falou: eu tô desmarcando a sua cirurgia. Pode ir para tua casa. Se você vê alguma irregularidade, você me fala. Tudo bem, doutor. Deus abençoe. Obrigado. Desculpa alguma coisa. Ele: não, você não tem por que se desculpar. Fui embora. E nisso, irmandade, eu fui dando glória a Deus. Eu falei: santo Deus nas alturas. Obrigada e agradeci a Deus. E fui congregar muito contente porque Deus tinha feito a obra na minha vida sem precisar fazer cirurgia. A palavra do Senhor se cumpriu.
Para honra e glória do Senhor, não voltou mais nada. E nisso, a Irmandade, Deus falou comigo muito. E aí, Deus fez essa obra também. E nessa parte do doce, já tinha passado isso que eu. Porque esse problema que deu foi um mês atrás, mais ou menos. E uns meses para trás que estava todo esse processo, né? E aí agora, depois de eu ter ouvido essa palavra do último culto que eu congreguei na quinta-feira de Lázaro, eu retornei fazer os doces e uma madrugada eu tava acordando, era 4 horas da manhã, quase 5 horas, e eu tinha uma visão que eu estava de branco e eu vi uma neblina, muito grande, uma neblina, e eu vi o Senhor Jesus naquela visão noturna. E nisso, eu tinha orado antes de ter essa visão. E nisso eu vi o Senhor Jesus e eu falava: Meu Deus, que coisa linda, Jesus, novamente. Eu já tinha tido visões com ele. E ele falou: Vem, filha, vem que eu quero te falar algo. E nisso, eu peguei, fui de encontro com ele e eu escutava assim, Irmandade, ó. 3 batidas, como se fosse 3 batidas numa porta. E eu assustei, porque foi tão alto aquele barulho no meu ouvido, que eu abri o olho para ver se tinha alguém batendo na porta, mas não tinha. E eu fechei o olho, ele falou: Eis que estou à porta e bato. Se abrirem a porta, eu entrarei e cearei contigo. E nisso eu vi aquela porta branca, aquele iluminado. Eu abri a porta, e no que eu abri a porta, eu vi aquelas fileiras de anjos tocando instrumentos. E numa outra visão que eu tinha tido dessa, assim, na casa da minha mãe antes de me casar, eu entrava correndo no céu. E dessa vez eu entrava andando com passos largos e orando em línguas. E no que eu orava em línguas, os anjos sorriam, porque eles entendiam o que eu falava. E eu orava em línguas, eu orava em línguas, eu orava em línguas, e Jesus me aguardando, e eu fui indo e fui indo. E nisso eu abracei Jesus, falei: Aleluia, Jesus, o Senhor está aqui novamente, eu amo ver o Senhor. E abracei ele, senti muita alegria, e nisso ele falou assim: Eu tô aqui, filha. E eu comecei a conversar com ele, eu falei: Pai, obrigado, porque o Senhor tem me mostrado o que o Senhor quer fazer, Senhor. Glórias e louvores a ti, ó Pai amado. E nisso, Irmandade, ele olhou para mim e falou: Abre a tua mão, filha. Eu abri. No que eu abri a minha mão, ele me entregou uma chave dourada pequena. Falei: Que chave linda, Senhor. Glória a Deus. Que é essa chave? Ele falou: Essa chave é dos seus negócios, filha. É da porta que eu abri para você. Eu falei: Amém, Senhor. Eu recebo no nome de Jesus. Obrigado, Pai. E nisso ele fala: Você abre a sua mão de novo, filho. E no que eu abri minha mão de novo, a chave estava enorme na minha mão. Eu falei: Nossa, Senhor, que chave grande. Ele falou: É assim. Eu entreguei uma chave pequena, mas ela vai se fazer grande na tua vida. Eu falei: Amém, Jesus. Ele falou, me mostrou muitas coisas, a Irmandade, que ele iria fazer nessa porta. Eu recebi da parte de Deus, fiquei muito feliz. E eu tô aqui para dizer para os irmãos que Deus é bom, que Deus é maravilhoso e que a misericórdia dele dura para sempre. E sei dizer para a Irmandade que eu fiz as encomendas esse final de semana, esse começo de semana. Vendeu todas, tive que fazer mais e tem algumas só, pouquíssimas a pronta entrega, mas que o Senhor já me tocou que ele vai operar para vender essas poucas unidades que tem. E eu senti muita alegria, Irmandade, porque tem cliente que eu não sei da onde que tá vindo e ele tá soprando o nome. E o nome dele está sendo glorificado, Irmandade. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu quero dizer para a Irmandade que não importa o que vocês estejam passando, não importa a prova, não importa a situação contrária que às vezes se levanta na nossa vida, mas que Deus é bom e que Ele vem nos socorrer, e que a glória da segunda casa é melhor do que da primeira, e que poderoso é Deus para fazer uma obra na nossa vida e na nossa família,
E eu creio no nome santo de Jesus que todas as promessas dele se cumprirá, não só na minha vida e da minha família, mas sim na vida de toda a Irmandade e de todos aqueles que ainda não buscam a Deus, né? Na congregação, buscam a Deus em outra denominação, não importa, irmãos. Deus vai fazer a vontade dele na nossa vida e Deus é bom. Que Deus abençoe a vida de cada um. Me desculpa por tomar o tempo da Irmandade, mas que os irmãos recebam na comunhão esse testemunho e que o nome de Deus seja eternamente glorificado. Deus seja louvado.